boa tarde, tudo de bom para você? Está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, uma alegria ter você conosco. Hoje eu tenho convidados muito especiais aqui. Quero agradecer a Elaine, que fez das tripas coração para estar com a gente aqui hoje, porque a Elaine é professora de culinária também e adiantou as aulas e preparou uma delícia para a gente, que é um bolo de pão de mel que você vai adorar, mas ela trouxe também o forte. Quem é que não gosta de maçã do amor? Nós vamos falar um pouquinho também dessas delícias. Obrigada, Elaine, você está aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. E hoje é um dia muito especial para mim, porque eu estou recebendo dois convidados que... Olha, é assim, você tem duas maneiras de resolver um problema na sua vida. O primeiro é você fugir dele. O segundo é você encarar com fé e determinação aquilo que foi colocado no seu caminho para você vencer. E o que você vai escutar aqui hoje, eu estou muito feliz e muito honrada de receber a Grazi aqui hoje, o Fernando. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais da história deles e você vai lembrar do caso. Eu brincava aqui porque a gente ri para não chorar. Então eu brincava aqui, falei, a Grazi ficou famosa de uma maneira que jamais ela gostaria na vida. Mas ela fez de um problema, de uma tragédia, algo que tem transformado as nossas vidas. E eu sempre falo para você que o nosso objetivo nesse programa é mostrar que através da fé, da determinação, do trabalho, da coragem, você realmente pode viver tudo de bom. Por isso que esse programa se chama Tudo de Bom para você. Porque nós te contamos histórias para transformar a nossa vida, porque nós aprendemos com os nossos convidados e para você também entender que quando você enfrenta uma situação difícil, sempre existe um caminho, seja qual for a situação. O que você não pode, que é proibido, é desistir. Então daqui a pouquinho você vai conhecer um pouquinho mais da história da Grazi, como é que o Fernando e como é que surgiu essa amizade tão forte, como é que o Fernando entrou nessa história. Mas antes de tudo, quero dar o meu beijo, mandar o meu beijo enorme para o nosso diretor de TV, o Luizão. Hoje é aniversário dele, é uma pessoa que eu amo demais. Ô Rafa, mostra o Luizão para mim, dá para tu pegar a câmera e mostrá-lo? Porque o Luizão é um cara que eu sempre brinco com ele, chamo ele fora do horário e falo para ele, obrigada por você comprar as minhas ideias e me ajudar a transformar muitos sonhos que eu tenho aqui no programa em realidade. É uma pessoa de um coração gigante, um cara que todo mundo ama, que fala pouco e trabalha assim com tanto amor. E eu tenho muito orgulho de ter o Luizão na nossa equipe, por isso que eu pedi para os meninos mostrá-lo. Você que ainda não conhece, através das minhas redes sociais, vai ver a carinha do Luizão. E em nome de toda a nossa equipe, Lu, quero te mandar um beijo, te desejar muitos anos de vida, muitas felicidades, que Deus te abençoe muito, te prospere, que você viva todos os teus sonhos na tua casa, na tua família. Olha o Luizão aí, um beijo no teu coração, a gente te ama muito, que Deus te abençoe demais. A gente ama celebrar o aniversário porque aniversário é vida. E quando você passa assim por uma situação difícil, você nasce de novo, né, Grazi? Seja bem-vinda. Grazi nasceu de novo, né? Deixa eu abaixar aqui para ficar na sua altura, maravilhosa. Peraí. Pronto. Renasci. Dá um beijo. Que bom ter você aqui comigo, que alegria. Fernando, obrigada, querido. Obrigada por vocês estarem aqui hoje. Obrigada. Reservei um tempo maior. Este é o livro da Grazi, que eu vou deixar aqui para você ver. A vida pode mudar em 4 segundos e meio. Esse livro acabou de ser lançado, a Grazi lançou lá em Alphaville, que é o lugar onde aconteceu tudo, o que a Grazi está vivendo agora. Hoje faz exatamente 1 ano, 1 mês e 6 dias que a Grazi sofreu um acidente muito terrível, que foi assim um momento que chamou a atenção de todos nós. É um acidente que foi amplamente divulgado por várias circunstâncias. Primeiro, porque a tragédia por si só, tanto que ela fala, Keila, eu já fico até com a calça levantada, todo mundo quer ver a prótese. Ela já está usando a prótese, ela perdeu uma parte da perna. Uma parte da perna, né, Grazi? Você perdeu? Sim, do joelho para baixo. Do joelho para baixo. E, na verdade, a Grazi foi vítima de um atropelamento, 2 carros de luxo. A polícia já disse que eles estavam, sim, embora haja uma negativa dos advogados, que eles estavam participando de um racha, estavam ali numa região de Alphaville, numa avenida. Alphaville, as avenidas são um tapete. E eles estavam ali a mais de 100 km por hora. Tudo isso que eu estou te dizendo já foi comprovado, esse caso já está na justiça. Você está vendo aí algumas imagens dos carros, algumas câmeras de segurança flagraram os carros em alta velocidade. E a Grazi estava numa daquelas motos que está passando ali, né, Grazi? Sim, a gente acabou de sair do prédio ali, naquela imagem, né? Eu peguei o moto Uber na frente desse prédio, que era onde eu trabalhava. E 4 segundos e meio depois... Você sentou na moto, foi. O carro veio? Sim.
4 segundos e meio, menina. Muito rápido. E já veio os 2 carros aí, as 2 Mercedes, né? Que é um do Pedrone e outro do Vioto, que é o dentista lá dos famosos. E aí... Você tá em qual moto ali, Grazi? Ali, ó, A que tá saindo? Lá, saindo agora, Eu e o Arlisson, né? Que inclusive ele ficou sem a moto também, né? Sem o instrumento de trabalho dele. E não se machucou? Ele se machucou a cabeça, machucou a perna, né? Mas não perdeu, não foi como você que teve que... Não. Você perdeu a perna Sim, mesmo, né? Não, ele não perdeu assim nenhum membro, né? Só eu que foi, acho que a batida, o impacto foi assim, certeiro na minha perna. Sua perna. Do lado esquerdo. E aí eu perdi na hora mesmo da batida. Eu pedi para que a Grazi viesse aqui hoje, porque eu quero sempre falar para você aquilo que a gente sempre fala, que é essa mudança quando você passa por um problema tão grave. Pode pôr de novo a imagem, Danilo, eu não tinha visto que você tinha colocado. O Fernando entrou nessa história nesse momento. Nesse momento, foi o momento em que a Grazi caiu. Nós vamos detalhar para você, que é o momento que o Fernando começou o socorro. Como o impacto, ela perdeu a perna, a Grazi não sabia o que tinha acontecido ainda. Mas o Fernando estava passando por ali. Existem pessoas que eu falo que Deus coloca que são anjos mesmo. Que o Fernando tem plena consciência de que ele salvou a vida da Grazi. Se ele não tivesse feito alguns procedimentos que a gente vai falar aqui, ela não teria sobrevivido porque ela perdeu muito sangue. E a gente sabe que a hemorragia pode levar à morte. Os próprios médicos falaram isso. A Grazi realmente nasceu de novo. Mas o que eu pedi hoje, que eu quero começar do final, que é porque eu quero que a Grazi conte um pouco para a gente, antes de nós falarmos efetivamente da tragédia, é o que ela fez nesse ano, que é o que eu quero que você entenda, que a despeito do sofrimento, ela está transformando o sofrimento numa bandeira para ajudar outras pessoas. A Grazi é jornalista de formação e é massoterapeuta também, ela trabalhava como massoterapeuta. Trabalha ainda? Você voltou a trabalhar já? Faço só uns freelance agora, porque mudou, né? A adaptação, então mudou assim, a rotina de trabalho, o modo que eu trabalhava, então... O que eu fazia, eu estou fazendo agora só facial, então é adaptação. Você está se readequando ainda a tudo, né? Reconstruindo, assim, todas as formas, né? Ô, Grazi, quando você saiu de Manaus, qual era o teu sonho chegando aqui em São Paulo? Quando a gente sai da cidade da gente para ir para algum lugar, a gente tem alguns planos, né? Sim, nossa, era ter uma vida diferente, né? Porque lá não tinha tantas oportunidades, então eu digo, não, eu vou para lá e quero algo melhor, né, para ajudar a minha família, vou crescer. Então, a gente vem com esse sonho, assim. Quando eu saí do interior e fui para Manaus, para mim, parece que eu estava indo para Paris, né? Assim, era uma coisa, sabe, você fica... E de lá para cá, então, pronto, né? Então, né, você fica com aquele sonho, né? Todo mundo que sai do interior quer ir para uma cidade grande, você quer crescer, quer uma vida melhor. E há quanto tempo você está aqui em São Paulo? Tem 4 anos. Então, fazia 3 anos que você estava aqui? Sim. Era fazer 3 anos e pouquinho. E você já trabalhava como massoterapeuta lá? Lá em Manaus? Não. Lá em Manaus é a minha formação. Eu me você formei é lá. Né? Sim, me formei em jornalismo lá. Trabalhei lá na prefeitura de Manaus também, com a primeira-dama, na assessoria. Fiz esse trabalho na área da comunicação. Na nossa área mesmo? Isso, na área da comunicação lá. E daí como é que surgiu a massoterapia aqui? E aí eu vim para São Paulo, uma amiga minha mora em Jundiaí, e aí surgiu essa oportunidade, vem para cá trabalhar e tal, e eu vim para Jundiaí. Em Jundiaí comecei a trabalhar numa escola de cursos profissionalizantes, e nessa escola tinha esse curso de massoterapia. Então eu trabalhava, vendia os cursos e fiz o curso lá nessa escola. E acabou dando certo e continuou. E naquele dia do acidente, aquele lugar é o lugar onde você trabalhava todos os dias? Sim. Sim, todos os dias. E aí, era uma clínica, Grazi? É um spa. Tá. Spa. E era o seu horário de sair, 9 horas da noite, sempre? 9 horas da noite. E aí eu atendia nesse spa e atendia também, né, fora, que eu atendia alguns clientes meus já, que eu atendia por fora. E nesse dia eu estava saindo, era uma segunda-feira, né, normal. Normal, você trabalhava todos os dias e você sempre ia embora de Uber, de moto? Sim, porque era pertinho e também é muito trânsito ali, então eu pegava... Todo dia você fazia o mesmo esquema? Dia, a moto parava ali e você ia embora quanto tempo da tua casa ali? Era uns 15 minutinhos. Rapidinho, pertinho? 10, 15 minutos, dependendo. Mas era muito rápido. E você é num lugar que você sempre... Obrigada, Fernando, você está aqui com a gente. Imagina, uma honra Fernando, e você sempre passava por ali? É teu caminho ali todos os dias também? Sempre, todos os dias. Naquele horário também? O que você faz, Fernando? Naquele horário também. Na época, eu era motoboy, fazia entregas de delivery. Naquela região também? Naquela região também. Vocês não se conheciam? Não. E daí você estava trabalhando naquele momento ou você já estava indo embora também? Tava com a pizza nas costas.
Você tava... é verdade, você tá até com a mochila de entrega. Isso. E daí você saiu da pizzaria para fazer a entrega. Quando você passou, você viu o acidente? Você chegou a ver a batida ou você já viu a Grazi caída? Não, eu só vi a Grazi caída. O acidente em si, o choque, eu não vi. Eu cheguei 3 minutos depois. Depois da batida. Mas você estava ali, tinha gente com a Grazi já? Já tinha gente. Mas as pessoas nem chegavam perto porque é uma cena muito chocante, né? Tinha coragem, na verdade, de parar e... O medo também de mexer, porque a gente tem essa orientação de não mexer, né, Fernando? Isso. Fernando, e o que te impulsionou a mexer? Você estava acordada, Grazi? Você lembra de alguma coisa? Normalmente a gente não lembra quando passa por um choque desse. Eu acordei, eu estava na pista. E eu lembro quando Pelo amor de Deus. O Fernando chegou. Eu lembro quando ele chegou. Mentira, eu tava gritando, Grazi. de muita dor, ele chegou. Menina, você não ficou desacordada? Porque normalmente quando um choque desse, a mente da gente apaga. Eu dei um apagão, eu acho, na hora que eu voei. Na hora que você bateu. Eu acho que na hora do impacto mesmo. Tá. Eu acho que deu um apagão. Quando eu abri meu olho, eu estava já na pista, assim. Eu vi muito sangue. Eu não sabia que era minha perna. E eu sabia que era um acidente, porque eu olhei e vi muitas luzes, carro passando, assim. E eu disse, nossa, eu sofri um acidente, estou aqui, né? Mas eu jamais imaginava que eu teria perdido a perna. Quando você começou a sentir dor? Nossa, eu já estava gritando de muita dor, né? Foi automático, assim. Eu já caí gritando de dor, assim. Quando eu abri meu olho, já é muita E daí dor. foi o tempo de você chegar? Eu cheguei 3 minutos depois do acidente, né? O trânsito já tinha se formado, são 3 faixas que tem ali na... E todo mundo vai parando para ver? Isso, na Alameda Rio Negro. Na verdade, eles pararam mesmo, o fluxo de sangue parou, fluxo de carros parou, travou porque ela estava caída na faixa do meio e a perna dela estava na faixa da direita. Pelo amor de Deus, gente, que horror. Foi bem absurdo. Olha, para você que não conhece São Paulo, você que nos acompanha de outros lugares, até de fora do país também, essa Alameda, onde aconteceu esse acidente, é uma das mais movimentadas da região de Alphaville, que é uma região nobre, uma das mais nobres do estado de São Paulo, inclusive. E o fluxo ali é muito grande, porque é a avenida, a Alameda, que liga aquela região à rodovia Castelo Branco. Então, ali é um fluxo muito grande, como eu falei para você. Essas ruas de Alphaville, elas são um tapete. E eles estavam em alta velocidade ali, e é um momento que ainda tem um movimento bastante grande, porque eram 9 horas da noite. Agora, o que te impulsionou a chegar perto para ajudar? Porque, como eu falei, a gente sempre tem essa orientação de chamar o SAMU ou bombeiros, mas nunca chegar perto, né? Sim. Quando eu vi... Além de Deus, né? Primeiramente, desculpa, porque é só Deus mesmo para te mover a fazer isso, porque senão ela teria morrido. E o que foi que aconteceu dentro de você, para você parar e chegar perto? Eu estava comentando com ela agora, instantes atrás, né? Eu fiquei quase indignado, porque assim, as pessoas que estavam em volta, depois eu parei, depois de um tempo, para entender. Nem todo mundo conhece de primeiros socorros, né? Porque eu fiquei quase indignado, porque tinha em torno de umas 20 pessoas em volta. Olhando, as pessoas né, gente? pararam, Pelo amor de Deus, né, Elaine? A pessoa fica olhando... E eu não sabia disso, porque eu não via ninguém. Eu estava, acho que, pro outro lado, né? E você não sabia também o que tinha acontecido, né? Não tinha ninguém ali. Eu tava vendo a hora do carro bater em mim, porque eu só via luzes, assim. Eu vim descrevendo para ela e vou descrever para vocês também. Eu já, na vida de motoboy, eu já me deparei com diversos tipos de acidentes. Acidentes graves, não como o dela, mas outros acidentes graves, que pessoas vieram a óbito também. Mas acidentes pequenos, eles ocorrem num número maior, digamos assim, né? Uma queda, um arranhão, que você dá uma raladinha e vê que a pessoa tá bem. Encostou, daí você fica bateu. Conversando só pra pessoa não dormir, porque bateu a cabeça. Essas coisas normais, né? Dentro do normal. Eu imaginei que fosse um tipo de acidente desse. Tá. Eu tava entre os carros, o trânsito se formou, e eu vim com a minha moto entre os carros, né? Eu falei, deve ser um acidente pequeno. E com moto, eu já imaginei com isso. Falei, alguma moto, caiu alguma coisa, mas tudo bem. Eu vou passar que eu tô trabalhando, né? E tô indo. Quando eu cheguei e vi aquela cena, eu falei, não é o que eu tô pensando. Aí eu já joguei a minha moto na calçada e continuei em cima da moto. Tá. Joguei minha moto em cima da calçada, numa distância dela, eu tava assim, uns 3 a 4 metros. E as pessoas estavam em volta, em torno de 2 metros, pedindo para ela se acalmar, mas como que se acalma numa situação Que é isso, dessa? gente? E aí eu olhei e falei, as pessoas já com celulares, alguns e tal, outras pessoas tentando acalmar, outras ligando para o resgate. Pessoa com o celular, o quê? Filmando ela? Filmando, sim, tirando fotos. Cena, né? É o fim da picada, né, gente? Eu quase agonizando, Deus, né? que me perdoe, você lá daquele jeito. Aí eu fiquei indignado com isso e ninguém fazia nada. E assim, eu vi,
A tíbia dela, como ali na foto tá borrada, né? Mas a tíbia dela, em torno de uns 15 centímetros, ainda estava totalmente exposta, né? E Que era o osso. O osso, exatamente, o osso da canela. Isso, ele estava exposto. E aí eu vi, quando eu olhei para o lado, na faixa da direita, 10 metros de distância, estava a perna, bonitinha, Jesus, perfeitinha lá. O pé e tudo assim? O pé perfeitinho. Ele perfeitinho. fica falando, eu Deus fico do imaginando céu, a cena, Senhor. sabe? Nossa. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho que ajudar essa moça. Por quê? Porque ninguém fazia nada. Quando eu chego num lugar, se precisa de alguém num socorro, se não tem ninguém fazendo, eu sou o primeiro, eu vou lá. Isso aconteceu antes de ontem. Antes de ontem, na frente do ganha-tempo lá da cidade de Barueri, um ônibus bateu, foi um abarrolamento. O ônibus deu uma batida num motoqueiro e caiu. Eu já fui pra cima dele e falei, opa, calma, tá doendo aonde? Até porque depois dessa, Não, tudo bem. Depois da Grazi... Aí eu levantei a moto dele, tirei eu e um outro rapaz, nós tiramos a moto. Vi ali, foi só uma queda mesmo. Uma queda, não aconteceu nada. E o dela foi totalmente diferente. Aí eu fiquei indignado com as pessoas em volta, ninguém fazia nada. O pessoal com telefone, filmando e sem... tirando fotos. Meu Deus, que horror Eu falei, meu Deus, como que eu vou ajudar? Eu tenho que... joguei a responsabilidade em cima de mim. Como que eu vou ajudar essa moça? Eu lembrei das técnicas, foi Deus. Me lembrou da técnica do torniquete. Quando eu lembrei da técnica do torniquete, eu precisava de alguma coisa para amarrar a perna dela, porque o estava fluxo... sangrando muito, né? Muito. Nossa, Imagina. fala do fluxo, que ele viu a cena. Era uma... que A foto nem tá eu borrada ali, sabia. mas dá até para perceber um E pouquinho. a gente borrou propositadamente porque é assim absurdo. muito pesado para você que tá na tua casa ver. Entendeu? Mas olha, como tinha muita gente filmando lá, tá cheio de gente querendo... A gente mostrou essa foto, não é nada para sensacionalismo, não. É só para você entender o que o Fernando fez para salvar a Grazi. Porque se você não vê essa imagem, mesmo sendo borrado, você não vai entender o passo, o procedimento que ele fez, que é o que eu queria falar agora. Daí você sabia que tinha que fazer o torniquete, que nada mais é do que você dar um jeito de amarrar em algum lugar, do que sobrou da perna, vamos dizer assim, para parar de sangrar. Porque estava meio que jorrando sangue. Tá. Percebi que o fluxo de sangue aumentava, era uma poça que tinha embaixo da perna dela. O fluxo de sangue aumentava conforme a batida do coração. Tipo assim, pum. Aí a poça de sangue dava uma aumentadinha bem pouquinha. Eu consegui perceber no olho que ela aumentava. Eu lembrei que nós temos uma artéria femoral. A artéria dela foi rompida. A artéria, ela é grossa, né? É uma veia bem grossa. Então, assim, era muito sangue que estava saindo. E o sangue era uma descida, né? Subida para quem tá à mão e descida. O sangue estava indo embora no asfalto. Indo embora. Eu falei, tá aumentando isso, tá aumentando, ninguém fazia nada. E parece que 3 minutos é uma eternidade, que não chega bombeiro, que não chega ninguém, né, gente? Demorou 20. 20 minutos? Demorou 20. E aí foi quando eu lembrei da técnica do torniquete. Gente, mas não é muito demorar 20 minutos? É muito. Numa região nobre daquela? Meu Deus! Isso para chegar. E eu Gente, ainda fui pro 20 hospital, minutos, então demorou ainda fui meia hora para essa outro. menina chegar no hospital? Mas aí, para me ser Senhor operada, acho que eu fui da ser operada glória! lá para as 11 horas, né? Muito tempo depois. E aí, Muito Fernando, tempo o que você fez? E aí eu ainda estava na calçada com a minha moto, com um capacete, raciocinando, pensando, vendo toda aquela cena dentro do meu capacete, com a mochila, com a pizza nas costas. Desculpa, cliente, que chegou fria só a pizza, mas foi por uma boa causa. E eu lembrei da técnica do torniquete. Eu falei, alguma coisa eu preciso, de uma corda, de um barbante, de uma linha, alguma coisa para amarrar. Quando eu lembrei do cinto da minha calça, que estava comigo, eu joguei minha moto no chão, na hora. Falei, é ele mesmo. Joguei minha moto no chão e desci correndo. E fui com o capacete. Meu Deus. Falei, calma, moça, vou te ajudar. Nunca tinha visto ela na vida. Calma, moça, vou te ajudar. Peguei a perna dela, ergui, já tirei o meu cinto, passei por baixo. Coloquei na altura da virilha aqui o cinto. Eu tentei dar um nó, mas o capacete não deixava eu abaixar pra eu visualizar. Desespero, Aí eu meu tirei Deus. o capacete, da minha cabeça, joguei no chão. E quando eu joguei o capacete no chão, eu vi a perna e já raciocinei. Falei, algum carro vai tentar passar, se ele não vê, ele passa por cima. Eu falei pro moço, deixa o capacete lá na perna e fica lá. Por quê? No pensamento os médicos De reimplantarem. uma maneira leiga, reimplantar, né? Isso, Não, no e o meu pensamento pensamento rápido conseguiria. dele de Muito. pensar isso, Porque porque eu não aconteceu pensaria. isso. Impressionante. Deixei uma pessoa com o meu capacete lá segurando na Vigiando perna. a perna, gente. Pra Meu ninguém, Deus do nenhum céu. carro, porque o ônibus passava por ela. É, porque ali é como eu falei, é uma avenida, uma alameda de fluxo muito alto, né? Ela estava na faixa do meio Daí e a você perna foi na faixa da apertando. direita. Isso. Eu consegui, de uma certa forma, liberar o trânsito. Os carros passavam por ela pela faixa da direita, cortavam a perna, aí seguiriam o fluxo, né? Meu Deus do céu, Fernando. Então, agora voltando, desculpa.
Quando eu tirei o capacete, aí eu visualizei melhor a perna dela, né? E aí eu consegui chegar na altura da virilha, dei o primeiro nó e puxei com toda a minha força. Essa hora eu senti. Muita força, eu apertei, ela Mas daí você sentiu? Sentia. Viu que parou. A pele enrugou dela, assim. E daí você viu que parou de sangrar? Isso, aí eu dei um segundo nó. Quando eu dei o segundo nó, eu percebi que No cinto? Parou. No cinto. Mas era um cinto que de couro normal? Era um cinto de couro normal. Você ganhou um cinto dela, né? Tá até aqui agora, gente. Tá Tô com o estreando. É um cinto parecido? É um cinto parecido, muito parecido. Puxa aí, Fernando, deixa eu ver. Ele vou ver perdeu o o cinto cinto, novo. né? E eu tive que dar outro pra ele, né? Novinho, primeira vez que eu Tinha tô quase usando. que deu uma fábrica. Vira pra frente. O presente Então você pegou, mas você deu um... Eu perguntei porque é um cinto grosso, você... é duro. Sim. No desespero você deu um nó. Eu dei um nó bem forte. Olha só, gente, aí você que tá... Levanta mais um pouquinho, que agora que ele mostrou pertinho. Agora? Ele lá, ó. É esse aqui. Você vê o que o desespero não faz, que você pega um cinto grosso desse e dá um nó. Eu acho que o dele era mais grosso ainda, né? Ele era um pouco Daí mais. vocês ficaram esperando o socorro, você ficou do lado dela. Fiquei com ela. Eu falei pra ela, eu vou ficar com você até o final. Porque ninguém chegava perto, ninguém ficava com ela. Porque assim, a mexer, pessoa tem tudo medo. bem, num acidente não é recomendável mexer numa pessoa que está acidentada. Mas ficar do lado, E segurar também na vou mão. dizer, dali, o que podia ser pior do que o que já tinha acontecido, né, gente? Ela estava abandonada, sozinha. Eu tava sozinha no meio da pista lá, vendo a hora outro carro me atropelar, entendeu? Aí que ele chegou, eu acho que desviou os carros lá, né? Orientou para os carros passar pelo outro lado. Daí você foi pro hospital ou você foi junto, Fernando? Não, eu não fui junto. Foi a amiga dela que Foi trabalhava Você com tem ela. familiar aqui? Não. A minha família toda é de Manaus. Tá todo mundo Tá lá. todo mundo lá. Você tem uma amiga aqui? É, tem uma amiga de Manaus que mora em Jundiaí. Tá. Que foi pra onde você veio, né? Foi. Daí você chegou no hospital. Quando chegou o SAMU, você avisou que a perna estava lá para levar a perna. Tudo isso vocês fizeram. Avisamos. E daí não teve jeito, ô Grazi? Não. O que não o médico teve te jeito, falou, porque Grazi? Ele falou que não ia dar para colocar mais. Quer dizer, eu nem soube disso, né? Isso aí foi as meninas lá que já decidiram, porque eu fiquei desacordada depois. Eu fui acordar no outro dia na UTI, e aí que eu fui saber que não deu para colocar a perna, Não tinha porque como estavam salvar. todos estourados os vasos. A batida foi muito Acho forte. que é por causa de ter estourado mesmo a veia, né? Sim. Estourou. Artéria. Tava tudo Artéria, os outros estourado. vasos sanguíneos não dava para religar, refazer os ligamentos. Não. Ô Grazi, deixa eu Seria te impossível. perguntar uma coisa. Como é que é quando a gente recebe uma notícia dessa? Porque você sabia que era grave, você estava sentindo dor, mas de você saber que é grave, a você amputar, você perder, você teve a perna amputada no acidente, né, na verdade. Uhum. Como é que foi isso para você? Eu vi algumas coisas na TV, né, porque todo mundo falou muito sobre isso e tudo. Mas qual é porque você tem quantos anos, Grazi? 37. Qual é? Porque você é muito nova, tem um monte de coisa para acontecer ainda. Então, a tua vida não parou, eu sei, pelo contrário. Mas o impacto da notícia... Porque você esperava o quê? Você imaginou que tivesse machucado, sei lá, quebrado, alguma coisa assim, né? Forte. Ou de repente até, sei lá, amassado lá, como é que fala quando Luxação. quando amassa muito a pele, sei lá, alguma coisa assim, mas não que uma você perdeu. fratura. Até isso eu imaginei, porque estava muito pesada a minha perna e eu não conseguia mover. E aí, nossa, tem alguma coisa em cima da minha perna. Quando você acordou? Não, lá na lá, hora, quando tá. eu gritava pro Fernando, minha perna, que ele falou que eu Que o Fernando já gritava sabia isso. o que tinha acontecido, Sim, na verdade. eu não E deixava ela aí olhar. eu pensava que tinha alguma coisa em cima. Eu falava para ele, tipo assim, minha perna, para ele tirar esse algo que estava muito pesado de cima, que na minha cabeça tinha alguma coisa em cima, entendeu? Por isso que eu gritava. Entendi. E daí, quando você acordou não era, no né? hospital, Eu não você imaginava. já percebeu que você estava sem a perna? Aí, quando eu acordei na UTI, você fica meio grogue, né? Você fica mais apagada do que ali consciente. E aí, mas teve uma hora que eu acordei na UTI que eu percebi Que tinha alguma coisa eu errada. toquei mesmo, eu toquei e não senti mais a perna. Eu descobri, ninguém Ai, meu assim, Deus. foi lá e me falou, o médico, alguém chegou. Não deu nem tempo. Quando você acordou, você já percebeu. Não deu tempo deles chegarem. Não deu tempo de E avisar. aí, qual a primeira coisa que passa pela cabeça, Grazi? Nossa, assim, passa A muita primeira coisa. coisa, assim, que você, quando você pôs a mão, que você não viu, não sentiu. Aí é bem impactante, viu? Porque você começa a pensar, e agora? Como assim eu tô sem a perna, né? Como assim? Eu perguntei de uma enfermeira lá que estava na hora. E eu disse, moça, como assim eu tô sem a perna e tal? E ela falou, não deu para colocar. Foi ela que me falou, não deu para colocar mais, você perdeu a perna no acidente. E eu disse, nossa, aquele acidente, parece que foi um filme que voltou assim.
na minha cabeça, eu disse, nossa, o acidente lá, então não era nada que estava ensinando a minha perna, eu tinha perdido a perna lá. Tipo assim, aí eu fui processar tudo ainda depois, né, no outro dia, 2 dias depois, eu acho que os dias que eu fiquei lá, eu fiquei processando tudo que tinha acontecido, porque é um choque mesmo. Tipo assim, eu passei a mão ali, você não sente mais sua perna. Vou fazer como agora as coisas, vou fazer né? como é que eu vou voltar à minha rotina, como é que eu vou andar, como é que eu vou, sabe? Então, bate um desespero, né? Lógico. Na hora, assim, bate um desespero. Só o que eu falo para as pessoas que na UTI é um lugar terrível, né? É um lugar assim que eu não desejo para ninguém. Você vê várias pessoas ali e do teu lado e as pessoas vão saindo e aí você pergunta assim, não, ela não sobreviveu. Tipo, eu abria meu olho porque eu ficava muito tempo apagada. Quando eu abria meu olho, alguém do meu lado não estava mais na UTI ali. E aí eu perguntava, eu disse, não, faleceu, né? Não está mais, não sobreviveu, não resistiu, algo desse tipo. E quando... Você ficou quanto tempo no hospital, Grazi? Eu fiquei 1 semana. E aí teve uma hora que, nossa, eu olhei assim, quase todas as macas vazias. Não tinha mais ninguém. Eu disse, meu Deus do céu, Senhor, eu quero sair daqui. Aí eu já fiquei meio que desesperado, né, para sair de lá. E aí eu sempre tive muita fé, sempre acreditei muito em Deus. E eu sabia que Deus estava ali comigo. Desde o momento do acidente em si, que o Fernando chegou para me ajudar. Depois eu comecei a processar tudo isso. Não, já era o cuidado de Deus nisso. Já era, nossa... Né? Já era Deus cuidando de mim. Já era Deus cuidando de você. E você. eu sei que Ele vai me tirar daqui. Então, daí lá... sua família toda veio? Não veio ninguém. Não veio ninguém de lá. E aí eu sabia que Deus ia me tirar dali. E eu via pessoas muito piores do que eu, via pessoas sem as 2 pernas. E eu passei a agradecer, assim, ai Deus, obrigada, porque eu fiquei com uma perna. Porque senão seria muito mais difícil. Como que eu iria, né, me adaptar de novo? É o que eu falei, você foi transformando aquela situação numa saída para você viver, recomeçar, né, Grazi? Eu disse, não, eu não posso ficar aqui prostrada, eu tenho que, sabe, me levantar, eu tenho que seguir em frente, porque se eu estou viva, depois que eu fui entender o impacto que foi o acidente, a batida em si, eu digo, não, se eu estou viva é um milagre de Deus e eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida, né? Por conta disso, por eu estar viva. Porque realmente, até eu não entendo como que eu estou viva. Não, eu não entendo um monte de coisa além disso, porque eu estava falando, você que está na sua casa, só para você entender. A prótese, como eu falei, faz 1 ano, 1 mês e 6 dias que a Grazi sofreu o acidente. Normalmente, existe um período primeiro de permissão para você começar a testar as próteses, porque precisa cicatrizar a parte que ela perdeu, é feita uma cirurgia para fechar direitinho ali, como se fosse um arremate daquela parte da perna que perdeu. Daí tem todo um processo, mas a Grazi, ela está andando normalmente, ela entrou aqui andando sozinha, o Fernando chegou depois dela ainda. Então, o que tem acontecido na vida da Grazi, a Grazi para mim é um milagre ambulante, porque o que tem acontecido é assim, uma coisa sobrenatural, porque nós vamos andar aqui um pouco com ela para você ver. Mas além disso, o que a Grazi fez? O livro, que Deus já deu o dom da escrita para ela. Ela é jornalista, embora não estivesse exercendo, gosta de fazer outra coisa, mas quando precisou, você usou o teu dom. Sim, eu jamais imaginava que eu iria escrever um livro, né? Depois e a Grazi contou, esse título é porque ela me falou, Keila, do momento em que eu sentei na moto, que é a imagem que a gente te mostrou, até o momento que o moço passou com o carro voando e levou minha perna, foram 4,5 segundos, porque pelo vídeo eles contaram. Então, em 4,5 segundos, a vida dela mudou. Mas é aí que eu quero falar para você, não é que mudou para pior, mudou. É diferente, mas o diferente não significa que é pior. Porque Grazi tem conquistado coisas hoje que você não imaginava. Né, Fernando? Exatamente. Então, mas precisou perder a perna? Não é que precisou, aconteceu. Então, quando acontece isso, eu fico emocionada, porque às vezes a gente passa por um problema e a gente reclama tanto e não entende que Deus tem propósitos para você, precisa entender isso. Eu não estou falando de religião, não me interessa qual é a tua religião, mas você não pode perder a tua fé, porque daí as coisas elas se transformam em algo bom. E esse livro da Grazi é só sobre a superação. Sobre o que está acontecendo agora, sobre a adaptação, porque muitas pessoas ajudaram. A Grazi não teria dinheiro para comprar uma prótese dessa. E esse processo ainda corre na justiça. Ela não recebeu nada, nenhuma indenização, ninguém foi punido ainda. Está tudo nas mãos da justiça. Mas as pessoas, elas se movimentam e vão se unindo para fazer as coisas acontecerem. O Fernando estava ali para tirar a Grazi daquele lugar.
ela ganhou vida e hoje tem outras pessoas que estão fazendo, a prótese dela é moderna. Quer dizer, aconteceu alguma coisa e aconteceu o livro também, que você também não teria dinheiro para fazer. Não teria. Tudo isso foi as pessoas me ajudando. Tudo um milagre, né, menina? Né? Deus usou essas pessoas. Não, tipo assim, às vezes acontece algo com a gente não entende. Não. Mas depois a gente vai entender, porque é um processo, né? Depois, porque se a gente fosse entender, a gente não ia querer passar, né? Então, Não, pelo amor de Deus, você vai querer passar para viver alguma coisa sem a perna? Peraí, se é para escolher. E aí Deus, ele faz essas coisas, mas ele tá com a gente. E essas pessoas que me ajudaram, tipo o livro, foi um editor lá do Rio de Janeiro. A gente tem umas imagens aí desse lançamento que aconteceu no começo do mês. Tem várias coisas, a Grazi assinando. Eu achei tão linda essa foto, eu puxei essa foto por causa disso, achei tão linda essa foto. Sim. Você fez ensaio fotográfico. Que a gente separou também algumas fotos. Gente, ganhei um ensaio. E o Fernando, você sabe que ela mandou as fotos do ensaio e eu estava comentando com ela que eu falei, gente, eu pedi umas fotos da Grazi e ela... Pode postar a foto, aquela que ela tá num jardim, parece um jardim, né? Ah, sim, sim. E daí eu falei assim, ela me manda a foto de antes do acidente, porque não dá para ver que tem uma prótese. É porque então, tem, a blusa é da mesma cor da prótese, aí ficou meio que... Não, essa daí é da fisioterapia da Olha clínica. que lindo. Você tá fazendo fisioterapia ainda? Onde eu ganhei a prótese, ó, lá da fisioterapia. E você tá fazendo ainda? Você tem que fazer a fisioterapia? Eu faço só, tipo, vou lá só quando precisa reajustar, quando eu tô com, se tiver com dor, alguma coisa assim, porque já passou o processo da... Já tá tudo de adaptação? Já. E essa história do vôlei? Ah, então, olha, o vôlei. Então, o vôlei... Você jogava vôlei antes? Jogava, com os 15 anos jogava então, em pé. Joga... Mas aqui normal. em São Paulo, não? Não, lá, adolescente. 20 anos atrás. E aí, depois do acidente, menina, aí eu encontrei o vôlei sentado, lá na ADD, no Centro Paralímpico. Eu nunca tinha visto isso. Nem eu, fui saber depois. Mas ali, são todas pessoas que perderam a perna? Sim, algumas pessoas é problema no braço, a maioria é amputação, na mão, E é tudo, né? A maioria é acidente? A maioria é acidente. Mas todas as pessoas são PCD. Olha, a moça também. Aí é você. É eu, sou eu. E daí você joga sem a prótese? Sem a prótese, eu tiro. Todo mundo? Inclusive, hoje eu vou pra lá, depois daqui. Né? E todo mundo tá sem prótese lá? Todo mundo sem prótese, é sentado. Todo mundo fica sentado, sem prótese. Gente, mas eu acho que é desafiador também, hein, Grazi? Nossa, eu achei muito. É mais locomoção, que você tem que se locomover, tem que afastar com as mãos. Então, é bem desafiante, mas é uma inclusão. O esporte, eu encontrei, assim, uma inclusão, sabe? Pra você. É pessoas do mesmo jeito, é pessoas amputadas, pessoas que estão ali também, que não te julgam, né? Então, o esporte, ele me deu essa mobilidade física, né? De equilíbrio também, até pela fisioterapia. Porque a minha vida antes do acidente era bem corrida, né? Eu estava correndo 5K antes do acidente. Você participava de maratonas? Eu corria mesmo, assim, né? E, então, era muito agitada. Então, eu acho que essa mobilidade que eu senti mais. E arrumou um jeito de continuar. E arrumei um jeito, quis logo andar com a prótese e tal. E eu acho que é a mente, sabe? Quando você coloca na sua cabeça que você vai que superar. Você quer aquilo, nossa, você vai. Agora, quando a sua mente, né, diz que não, como é que seu corpo vai? E você sabe, eu te perguntei da família, porque no livro você fala até da despedida do seu pai, você fala da sua mãe. Em nenhum momento você pensou em voltar para lá, para ficar perto de todo mundo? O meu pai, eu não tenho mais pai, ele faleceu, eu tinha 3 anos de idade, 5 anos de idade. Que eu vi aqui, a despedida do seu pai. Você tem a tua mãe? Eu tenho. Em nenhum momento você pensou em voltar para lá? Pensei, mas aí eu pensei, nossa, eu vou ficar lá e aí eu vou ficar longe daqui, que eu já tinha certo amizade, sua vida aqui. A minha vida aqui, né? Eu já tinha construído praticamente minha vida aqui. Então eu pensei, nossa, eu vou voltar para lá, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu me sentia assim que eu ia ficar tipo isolada lá, né? Longe de tudo que eu já tinha construído. Eu disse, não, vou ficar. E daí aqui. você continua trabalhando, Grazi? Você adaptou até a massoterapia para voltar a trabalhar? Adaptei. Não estou indo como antes e fazendo o mesmo. Mas começou a fazer de novo. Sim, estou fazendo vou 2 dias na semana só. Fernando, o que mudou na tua vida depois dessa experiência? Porque para quem fez o que você fez, isso fica na cabeça da gente, né? E daí você acompanha depois. Você poderia estar acompanhando uma pessoa deprimida, uma pessoa triste, que não sabe o que fazer. No entanto, você vê uma pessoa que nasce de novo com muito mais força para realizar muito mais. Em 1 ano que a Grazi fez, você não fez... Não fiz, né? A vida toda, menina. Escrever um livro, joga vôlei até sentada, entendeu? Faz massagem, sei lá como sentada que você faz agora, ou você consegue ficar bastante tempo em pé para fazer as massagens? Não, eu faço sentada. Igual como eu estou aqui, eu coloco a maca aqui e faço mais faciais agora, né? Então...
Mas está Mas, fazendo. Estou fazendo. Já subi escada, assim, né? Eu vou me adaptando, vou arranjando as estratégias ali. E vai fazer fazendo assim, tudo vou o que você quer fazendo, fazer. sim. O que Porque você assim não aprendeu, para, né? Fernando? Olha, esse reinventar da Grazi, É inédito. esse É só meu, ressurgir, né? Olha, é só seu. É como se fosse o mito da Fênix, sabe? Ressurgir das cinzas mesmo e voltar praticamente com mais força. Eu enxergo ela como um exército muito forte. A resiliência que ela teve de voltar para o mercado de trabalho, lutando, não como era antes, né? Tem muitas dificuldades, nossa, empecilhos enormes, né? Mas ela vem tentando quebrar e o que ela consegue fazer, ela faz isso e faz super bem, é incrível, é impressionante. E assim, e ela depois ela retomar a vida dela sozinha, sabe, fazendo as coisinhas dela. Eu lembro até numa das reportagens, ela falou, sabe, ela não conseguia fazer a sua própria comida no fogão, varrer uma casa, sabe? E agora você já consegue. Já, com a Ela vai prótese já fazendo. consigo. Consegue fazer tudo. A prótese, nossa, me deu uma liberdade assim, incrível. Porque antes, com a muleta, eu varria a casa sentada na cadeira e tentando varrer a casa, né? assim, sabe? Agora tudo bem, que agora você não tem a firmeza. Não, aí com a prótese agora eu já faço minhas coisas, minha rotina Há de quanto casa. tempo você está com a prótese? Tem uns 7 meses. E aí até agradeço também a Record, aí a Conforpés, né, que me... Um beijo pro pessoal da Record que tinha conseguido essa prótese para ela, que é super importante. Nossa, foi uma E bênção. o que você aprendeu? Olha, diante de tudo, é uma frase que eu falei e eu volto a repetir. Enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Amém. Sim. Sim, porque é complicado até eu dizer isso, mas eu vi ela morrendo. Ela estava indo embora ali. Estava indo embora, com certeza. Era só questão de tempo. E de aí pouco tempo. Eu me indignei pouquíssimo. Eu me indignei com as pessoas em volta que não faziam nada, sabe? E eu fui e fiz o que tinha que ser feito. E graças a Deus deu certo. Sabe? E ela estava indo embora, era só questão de tempo. Ninguém ia fazer nada. Se eu não chegasse ou outra pessoa capaz, não faria 20 minutos. Eu falei já, a ambulância não levaria ela. A ambulância não levaria. Não levaria. Não seria. Seria O outro sangue carro. estava jorrando, né? Ele falou. Era o muita sangue coisa. estava ali. Nossa, eu E nem o que você imagino aprendeu, se eu Grazi, com tudo isso? Gente, eu aprendi tanta coisa desde o início, no hospital, a ver o lado bom das coisas, sabe? A ver o lado bom. E essa empatia do ser humano, como o Fernando. Saber que ainda tem, né, menina? Que ainda tem pessoas assim, né? Nossa, eu fiquei assim. Nossa, eu não sei se eu pararia numa cena dessa, ver ali uma perna para um lado, uma pessoa ali, né, jorrando sangue. Nossa, é uma cena assim. Eu acho que impactante. eu pararia. Mas eu acho que eu seria a pessoa que ia ficar com a mão na mão dela. Exato. Mas eu acho que eu não teria... Botar a mão na prática. Não, mas é porque eu acho que eu não saberia fazer. Na verdade. Então, não é por nojo, por que não vou chegar perto. Não, é porque eu não saberia e eu acho que ia ter medo de machucar mais. Sabe? Mas eu admiro demais quem tem. Ele teve essa coragem, né? E não é só coragem, sabe? É um gesto de amor, né? Sim, pelo ser humano, sabe que pela vida, né? Pela vida, o respeito pela vida. Que os caras lá que fizeram isso não tiveram, fugiram. Então você consegue ver o contraste de ser humano, né? Tipo, pessoas como o Fernando, como as pessoas que me doaram para fazer o livro, como a Conforpés da prótese. Então, existem pessoas que se importam. Não pode perder a esperança na humanidade, né? Eu sempre falo isso. Então, a gente vê esse contraste de ser humano dessas pessoas com as pessoas que fizeram isso comigo e com o Arlisson, né? O Arlisson ficou sem a moto. E até hoje eles não se importaram, não deram nem um telefonema, nem o 99. Muito triste isso, né? Gente? O 99, dias atrás, eles pediram os documentos para ressarcir a gente, para dar esse apoio. Mas eu já mandei 2 vezes e até agora nada. E você perdoa? Olha, eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá, já me perguntaram isso. E assim, eu falo que o perdão, ele é um processo, né? Eu estou nesse processo, eu não quero ter ódio no meu coração. Porque você precisa perdoar por você. Exatamente, porque o perdão, ele fala do futuro, né? É sobre o futuro, não é sobre o agora. E o perdão é para mim mesma, é uma libertação para mim, não é para eles. Para você ficar em paz. Sim, para mim ficar em paz. Então, eu sei que a justiça divina eles vão ter, né? Independente da justiça. E a justiça da terra também.
A gente sabe A gente que, não pode como que é perder. que demora, mas assim... Mas ninguém tem pressa, depois não. disso, eu já fiquei tão decepcionada com a justiça, né, brasileira, mas eu acredito, sim, Eu que também vai, acredito que vem. vai demorar, E tudo que mas você, vai dar certo. tudo que você precisava financeiramente, seguro tradicional, DPVAT, essas coisas, tudo você conseguiu? Não, nada. Nada? Até hoje, só o INSS que saiu. Acho que é porque o DPVAT tem que ter o culpado, né, Fernando? Não, na verdade é que houve uma transição. Eu tive um acidente também, antes do dela, 2 anos antes do dela. Eu tenho uma cicatriz Sei. aqui, uma placa, tive uma fratura exposta nesse braço. E aí eu peguei o seguro DPVAT, porque quem cuidava do seguro DPVAT era uma instituição financeira. Teve a lei. Parou de recolher, de cobrar das então pessoas. mudou agora? O dinheiro, isso mudou, houve uma mudança. Essa instituição financeira acabou o dinheiro, aí eles transferiram de volta para o governo. Aí ficou um pouco mais burocrático. O governo parou de cobrar dos carros o seguro DPVAT. E aí não tem dinheiro, não tem fundos. Ai, meu Deus. Se não tem fundos, como que vai indenizar uma pessoa que Então aconteceu? hoje você tem de fixo O INSS. o INSS. É o auxílio-doença. Entende? E agora o livro. E agora o livro. Então, E você conte com a gente para tudo. Tudo que você for inventar de Obrigada. fazer, conte com a gente. Você falou do sim. livro, eu posso Lógico. tomar o... Ó, Não, e o próximo é seu podcast, viu? eu tenho. Ai, eu tenho certeza que vai dar certo. Bom, eu li o livro completo. Ele leu. Eu fui lá. Eu acabei de receber, não li ele ainda, mas vou ler. Olha, assim, ela conta... Eu tô até tomando a sua parte, desculpa. Não, pode falar. Mas Não, assim, é mais legal você do contar, leitor, porque né? ela é suspeita para falar. Eu sou o leitor dela, né, hoje. E assim, eu fiquei chocado com as coisas. É um livrinho até pequeno, parece, né? Mas tem muita coisa. Gente, mas tem um conteúdo enorme. Ela conta da história dela, que ela nasceu numa comunidade ribeirinha no Amazonas. E aí, assim, eu parei para pensar, uma comunidade ribeirinha, no meio da selva amazônica. No meio do nada. Gente, no meio do nada. Não É existe, rio e mata. Não existia telefone Imagina, celular, nem- televisão, rádio, não existia nada. Para chegar em algum lugar, isso ela descreve no livro, era de barco para chegar 2 na casa. horas se bobear. Remando, Por aí, não é? Não existia Remando, barco a é motor. canoa. Eu sei como é Não que era é. barco a motor, era na Eu canoa. já gravei nessa região, é uma coisa assim que é... Assim, Canoa. e aí ela conta de uma outra parte, vou contar um Não spoiler conta o rápido. livro todo, não. Rapidinho, só um pouquinho. E ela, assim, ela quase morreu também. Sim, tem as outras 3 vezes que quase eu morri também. Tá eu tudo conto no nesse livro. Tá tudo no livro. Essa foi Durante a uma última vez, pesca graças com a o Deus. irmão e tal, e uma maneira chocante. Quer dizer, então você tá no 3º renascimento. É, o 3º renascimento. Gente do céu. A minha vida é um drama. Vocês leem o livro que, nossa, vocês não vão ver assim. Nossa, eu não tô com nenhum problema. Essa menina teve todos esses problemas e tá viva. É um milagre. É isso que eu falo. Você Sabe? tá fechando que você tem problema? Então tá aqui, ó, pra você entender. Exatamente. Olha, o livro já está à venda em todas as livrarias. Você pode comprar também pela internet. E lá no Instagram da Grazi, que está aí na tela para você, que nós já vamos colocar, você também tem o link na bio que você pode adquirir o livro. Tem coisas importantes na venda desse livro também, que você também ajuda nos projetos da Grazi e para que ela tenha uma tranquilidade maior para o tratamento, porque o tratamento ele vai Sim, durar porque assim, aí os custos da algum prótese tempo, agora, que as depois coisas da garantia, é comigo, né? É. Eles deram e agora... Mas as coisas vão, tem Sim. que... E o do Fernando também eu vou deixar. O Fernando está aí na tela também. Fernando, quero te agradecer por estar aqui. Quero pedir que vocês fiquem aqui para... Mandei fazer bolo para vocês. Não fica aqui para vocês comerem bolo, tá? Pra gente. Ô, Grazi, e você anda normalmente, né? Depois você vai pra cozinha ali comigo, tá? Eu ando sim. E claro que, né, com forpés aí, ó, vai Porque me você dar veio numa boa que você não tá puxão precisando de ali ajuda. orelha. Porque eu ainda tenho que sincronizar meus passos, né? Eu tô ainda nesse processo, mas eu chego lá. Vai Mas ser com certeza, minha filha. eu Em ando menos de um ano você já tá com a prótese e andando, né, Fernando? já é um avanço. Olha, eu vou pro intervalo, depois do intervalo a Elaine vai ensinar a gente a fazer o bolo, que é um bolo de pão de mel. E daí a Grazi vai ficar com a gente, o Fernando também mais um pouquinho, para nós experimentarmos essa receita e conversarmos mais um pouquinho. Depois do intervalo a gente volta.
Estamos de volta conversando aqui com a gente se diverte. Você vê, uma coisa que poderia ser uma tragédia, né, Elaine? A pessoa faz do limão limonada para a família inteira, pro país. Sim, eu fiquei Seja emocionada. Maravilhosa. Obrigada. Ó, que bom dia para você vir, né? Você estava desanimada, minha filha? Já acabou. Agora vai. Agora vai, agora né, vai, né? Mas Por onde nós começamos a nossa receita enquanto a gente conversa, que eu conversei tanto lá que a gente só tem 15 minutos para a receita, você acredita? Sim, nós vamos fazendo a massa então, né? Rapidinho. Você não quer liquidificador, nada? Tudo não, na mão, menina? tudo Massa na mão, rápida assim? Massa rápida, para quem quer ganhar um dinheiro, né? Olha, eu vou te falar, a massa do pão de mel é super versátil. Então, a Elaine falou pra mim, você pode fazer o bolo, você pode fazer o tradicional, você pode fazer no pote. Então, ela é rentável e tem uma durabilidade legal também. Sim. Porque o doce de leite, ele tem essa durabilidade legal. Então, é uma receita muito boa pra você fazer justamente pra faturar. Sim. Certo? Bora? Pronto, começamos. Vamos lá? Mulherada, Vamos para lá. de preguiça e vamos lá. Vamos começar primeiro pelos líquidos, E tá? o legal do pão de mel é porque ele é levinho, né? Não é muito Sim. doce. Então, você tem essa facilidade de... E hoje Nossa, também, 2h48 já, gente? E hoje também a gente tem Meu também, Deus. a gente pode também colocar vários recheios, né? Hoje, apesar que eu mas gosto do tradicional, do né? tradicional. Mas ali eu fiz um ali, ó, de brigadeiro maravilhoso. Ah, ele é de brigadeiro? É, no meio. Deixa eu cortar só pra você que tá em casa ver. Mas daí eu posso fazer o de brigadeiro, posso fazer o doce de leite normal. Você faz o brigadeiro, ponto de recheio, tá? Um ponto antes de enrolar. Então, olha, esse é brigadeirudo. Isso. Já até cortei pra você ver. Olha o tanto de recheio nele. E você pode fazer o de doce de leite, que é o tradicional. Sim. A Elaine trouxe um pronto também, que a gente também já vai mostrar pra você. Uma coisa importante, essa massa é uma massa que fica mais tempo no forno ou ainda não precisa? Então, ela é assim, ela é macia, porém ela é firme, tá? Porque a gente não pode também ter um pão de mel muito molinho, igual porque um bolo de chocolate. ela é mais estruturada, né, a massa do pão de mel, é mais sequinha, né, Elaine? Isso. E ela fica quanto tempo no forno, mais ou menos? Então, o bolo de 25 a 30 minutos, tá? Em forno 180 graus. Aqui são as especiarias, tá? Aqui tem cravo e canela. Então você colocou primeiro o ovo. Foi óleo que você colocou? Manteiga, Não, né? É o ovo, o mel. Ah, o mel, né? É. Por isso que tem é diferente a massa, né? O mel. Ovo, mel, manteiga e as especiarias. Que especiarias que eu uso, Laine? Você pode usar canela, cravo, gengibre, pode até colocar um pouquinho, noz moscada também, tá? Para quem gosta, para quem não tem alergia, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. E uma coisa importante que eu vi que a Elaine usa, eu não sei se todos usam assim não, mas ela usa o 70, quer dizer, não fica doce a massa. Porque a massa do pão de mel, ela não é adocicada, o recheio mas a massa não. Então, você usa o chocolate 70%. Isso, para dar aquela balanceada, né? No doce de leite, para não ficar enjoativo. Tá? Então, aqui sempre você vai deixar por último a farinha, porque a gente não quer que ative o glúten, tá? Então, aqui eu vou misturando. Misturo tudo e deixo a farinha por último. Isso. A farinha e o fermento vai por último. E aqui eu vou colocar o leite. Você me falou quanto tempo fica no forno? É de 25 a 30 minutos. 25 a 30 minutos, tá. Mas se for aquelas forminhas que é tradicional, então aquelas lá, elas assam rapidamente, tá? Então, não é o mesmo tempo, Então, varia de 10 a 15 minutos. Só pro bolo de pão de mel que você vai deixar de 25 a 30 minutos. Isso. Aquela, quando você faz o pão de mel tradicional, é rapidinho, porque, obviamente, é menorzinho. Mas se bem que você não vai fazer um só, né, Laine? Mas mesmo assim... E essa receita aqui, ela dá... aproximadamente os pães de mel, que os tradicionais, vai dar de 30 a 35, tá? Tá. Nossa, tudo isso? Tudo isso. E eu gasto quanto pra fazer, Elaine? Você tem mais ou menos ideia? Hoje, assim, que tá um pouquinho mais... Tem o açúcar mascavo que a gente usa, o mel, né? Então, a gente vai usar nessa receita mais ou menos uns R$30, de 30 a 40 reais. E eu vou vender cada um por quanto? Então, aí você depende. Mais ou menos? Mais ou menos você pode vender de 7 a 8 reais, tá? O maiorzinho e o menorzinho de
R$4. Então eu vou ter 3 vezes 8, 24. Isso. R$240. Isso. E eu tiro 30, quer dizer, você tem 210. Isso. E aí Então vamos colocar um pouco mais, porque a gente tem que fazer uma embalagem bonitinha. Vamos pensar nisso. Quer dizer, que você gaste R$10, você ainda tá num lucro legal, hein, Elaine? Dá e é pra legal lucrar porque ele bastante. dura bem. Dura quanto tempo? Dura bem. Já Até embaladinho. 7 dias. Pronto. Olha só que legal. Eu acho pão de mel, tem muita chefe de cozinha que fala que pão de mel é um ótimo início, né? Sim, pra quem quer ganhar dinheirinho aí, ó. E você não tem a margem do erro, né? Sim. Nossa, então Elaine, aqui, ó. Elaine, eu tenho 5 minutos para acabar o programa, você acredita? Aqui você vai continuar batendo, tá, gente? Vai colocar na forma. E eu vou batendo esse enquanto você faz o recheio do outro que eu quero fazer. Aqui a gente vai fazer um ganache, tá? Então aqui eu tenho chocolate meio amargo, tá? E eu já vou colocar o creme de leite. E aí você vai fazer o ganache para fazer um recheio se fosse de brigadeiro, não, isso? Esse aqui é pra gente cobrir. Tá? Pra cobrir. Pra cobrir ele. Então, a gente leva no micro-ondas já os dois juntos. Certo. Tá? Que aí... Olha como ela é bem maçuda, ela é né, bem Elaine? maçuda. Esse é o jeito dela mesmo. Isso, ela é maçuda sim. Então você não se preocupe que essa massa ela é desse jeito. Ela é desse jeito, tá? Então aqui a gente coloca no micro-ondas. E a Elaine trouxe um bonito que eu vou puxar pra você ver, ó. Puxa ele aqui, Elaine, pra gente mostrar. Olha que lindo. Aqui você já cortou ele ao meio, Elaine? Aqui ó, eu trouxe 2 bases, tá? Eu assei já. E aqui ó, ele está já. Você corta ele inteiro, você assou ele inteiro e parti ao meio. Certo. Tá? Então aqui são só duas massas, tá? Não são 3 igual bolo. Senão vai ficar muito alto. Não, é o pão de mel que é só 2 mesmo. Isso, tá? Então aqui o que eu fiz? Aqui é água, tá? Com especiarias e açúcar. Você ligou aqui, ó? Eu não consegui. Tá. 30 em 30, meu amor? Tá. Aí aqui, ó, eu venho, né? Dou uma molhadinha aqui. Pra ele ficar mais macio. Com o que você molha? Aqui tá as especiarias. Eu coloquei água, açúcar. Que delícia, porque dela vai ficar mais macio com aquele sabor. Isso, porque no tradicional, a gente nem precisa estar molhando, tá? Mas como aqui é um bolo, então ele já é mais maçudo, então a gente precisa estar dando uma molhadinha. Molhadinho. Isso, tá? Isso é importante para ficar mais gostoso, né, Elaine? Isso. Ó, aí aqui, ó, tô dando uma molhadinha nele. Você usa o doce de leite, você faz ou você aconselha quem está começando a comprar? Então, hoje a gente tem várias marcas, né, boas, né, que a gente pode estar comprando. Mas se você também quiser cozinhar na panela de pressão, tomando muito cuidado, né, para não abrir a panela depois que você cozinha, porque é um perigo. E aí você pode estar vendo. Se for muito doce, você pode estar acrescentando creme de leite, tá? Então aqui, ó, a gente já tem o doce de leite, tá? Eu tenho que ter a quantidade, para vender, Elaine, tenho que ter a quantidade certa do chocolate. Por exemplo, para um bolo desse eu uso quantos gramas do doce de leite? Então, aqui eu tô usando 400 gramas. Tá? Que seria também uma lata de leite condensado. E para cada pititico, assim, para cada pão de mel no tamanho normal, quanto eu uso? Você vai usar umas 15 gramas em cada um. Então isso é legal porque quando você for fazer para vender, não se esqueça que você tem sempre que... Não vamos também colocar encher de doce de leite, né? Porque aí também fica... Não, tem que ter o tanto certo também para ficar tudo igual, né? Eu queria experimentar o de doce de leite, não vai dar tempo, você acredita? Ó, aqui, ó. Já deu, ó. Aqui a gente... Ô, casal, vem pra cá, por favor. Venha devagar pro povo ver você andando. Nossa vez, Fernanda. Bonitinha, andando. Que ela não precisa de ajuda nenhuma, que eu já sei, porque ela chegou andando, bonitinha. Como é que é? Eu tenho que coordenar a perna com a... Tenho que dar ordem pra essa perna. Eu tenho que dar ordem pra perna e o tempo... Você gosta de pão de mel, Adoro. Fernando? Ai, que bom. Pra perna me acompanhar. Já vou perguntar até onde que vende ele, viu? Opa! Olha, já vou deixar até o Instagram, hein? Ó, pra você que tá na tua casa, você não quer fazer nada, quer comprar pronto? Já compra, né? Escola.Elaine Keck, é isso mesmo? Elaine Keck. Elaine Keck, tá aí na tela pra você. @atelier. Mas você pode fazer a tua encomenda com a Elaine, que não é só pão de mel, tem todos os tipos de doces finos e bolos. Sim. 94563
1876. Esse é o WhatsApp dela, daí ela te manda o cardápio para as encomendas direitinho. Então entre em contato com ela para você já fazer a sua encomenda. Inclusive Fernando também, tá, Fê? Já é esse daí. 94563-1876. Mas você vai experimentar o nosso, Fê. Olha que ruim, hein, eu Fernando? achei legal, a gente acelerou, mas é um bolo rápido. É. E assim, dá pra. As pessoas não pensam, né? Um bolo de pão de mel. É mais de chocolate, né? E quem gosta de. E é legal porque, como eu falei, não é enjoativo, porque ele não é muito doce. Sim. A massa não é doce. Você prefere com recheio de brigadeiro ou doce de leite? Doce de leite. Você prefere brigadeiro ou doce de leite, Fê? Vou no doce de leite também. Ah, então tá. Então vamos experimentar todos. Eu também tô doida pra experimentar o de doce de leite. Então aqui, eu ó, gosto do tradicionalzão. Delícia, né? Você vem com a espátula Parece que ou vai com uma colher, se você não tiver espátula, e vem só passando do lado, que Olha aí vai que ficar lindo. igual aquele Perfeito. lá. Meu Deus do cobrir. céu! A única coisa que chefe não gosta que nós vamos fazer é comer quente essa cobertura, né? Corta, Alain, pra nós. Vamos comer todos juntos. Vamos encerrar o programa comendo essa delícia. Que bom que você tá aqui, Grazi. Volta mais vezes, Grazi. Vem cá ensinar a gente a enfrentar os problemas Vou assim, voltar tá? com mais novidades. Vem ensinar a gente a Incentivar enfrentar os esse problemas povo. assim, Fernando. Claro. Deus te abençoe, viu, querido? Que bom ter você aqui. Ensinar o povo Vocês vão ficar nessa parceria, a pelo jeito, continuar né? a fisioterapia, né? Das clínicas aí de fisioterapia. Por quê? Você acha que tem gente que vai parando com o tempo? Eu conversei com vários que continuaram depois que me viram andando, né? Já continuo com a prótese, já continuo com o tratamento. Então, esse aqui é o meu propósito, sabe? Mas Eu você fico acha que tem feliz. gente que desiste até da prótese de usar? Existe, sim, conheço. Algumas De usar? pessoas Desiste que de não usar? quiseram usar pela dificuldade e pela dor que sente no início, pelo desconforto. Ah, não, Porque gente, é persevera. desconfortável, né? No início. Tem que Depois, perseverar. Você tem que começar a dar umas aulas pro povo. Fazer uns sim, vídeos. Sim, vou fazer. E aí? Experimentou? Gostou, Vamos lá. Fernando? Posso qualificar? 0 a 10, 20, assim? Deixa eu ver. Maravilhoso. Ai, eu tô louca pra experimentar. Já vou pegar o número do telefone para fazer a minha encomenda. Faça. Tá aí Ó, na já tela o contrata o telefone do Fernando pra Fernando. fazer as entregas. Já contrato pronto. Contrato o Fernando pra fazer Sim. entrega. Vamos fazer uma Olha. parceria. Fernando. Vamos lá. Come de novo, Fernando. Graças a meu não, né? Secar esse choro, nada de desistir do sufoco. É um pão de mel gigante mesmo, né? Perfeito. Nossa, Perfeito. muito bom. Elane do céu. Gostoso. Aqui E não tá fica... acostumado com pão de mel, aquela bolinha, aquela rolha, né? O bolo de pão de mel, não. Mas o gosto é exatamente igual. É, E exatamente não tá igual. enjoento, Mas uma assim, né? delícia. Muito Prometo que doce. da próxima vez você vai ter mais tempo, tá? Pra tudo. Imagina, obrigado, viu? Olha, Elaine, parabéns, viu? Volta sempre. Obrigada. Maravilhoso, né? Bom demais, né, Grazi? Não delícia. tá muito Obrigada. doce e enjoento, né? Tá Não. tudo certo. Não tá. Gente, obrigada a você também pela companhia. Tô quase estourando aqui o horário. Quero te agradecer por estar aqui com a gente. Lembrando que a nossa conversa com a Grazi e o Fê vão ficar disponíveis no nosso canal no YouTube e também a receita da Elaine. A gente volta amanhã, às 2 horas da tarde, com mais tudo de bom pra você. Um beijo, Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.